como o corpo guarda as emoções, né? E esse é um assunto que eu acho lindo e eu vou trazer hoje um convidado que eu conheci por indicação de alguns alunos meus, algumas alunas minhas me falavam muito dele, que é o Cris, né? O Cris Guimarães, do Cris Fácias. Enfim, a gente vai conversar um pouco e ele traz uma abordagem muito interessante, né, do sistema das fáscias, que é algo que vem sendo cada vez mais falado, é algo que vem sendo cada vez mais estudado. E o Cris, ele traz isso de uma forma muito linda, né? Entendendo, inclusive, a relação das nossas emoções com o nosso corpo. E é uma coisa que, né, dentro do yoga a gente já fala há muito tempo. E a gente vai ouvir uma perspectiva diferente do yoga, mas eu vou mostrando, né, como muito do que o Cris vai falar, eu vou trazer pela perspectiva do yoga, como isso já era dito dentro dos textos clássicos, né? Então, só para vocês entenderem um pouco, né, enquanto o Cris entra aqui, o sistema, a fáscia, ela é um tecido conjuntivo, né, que ela tá ao longo do nosso corpo todo. Então a fáscia cobre os músculos, a fáscia está por baixo da pele. É um tecido conectivo e conjuntivo e que cada vez que se estuda mais sobre as fáscias, a gente vai entendendo como as fáscias têm muita relação com as nossas emoções, né? E as emoções é algo que a gente tem que observar muito, trabalhar muito, né? E muitas vezes a gente não sabe muito como, né? Muitas vezes também eu vejo pessoas tendo dificuldade de entender a relação entre corpo e mente, entre corpo e emoção. A emoção é mente, a emoção é corpo. Onde é que tá essas coisas, né? Como é que a gente consegue, utilizando uma investigação somática, né, podemos dizer assim, ou seja, uma investigação que vai para além de uma parte isolada, a gente está somando essas estruturas do corpo, né, para que a gente possa trabalhar de maneira integrada, né? É importante como a gente hoje em dia separa muitas coisas, né? A gente vai ver como a medicina hoje em dia trabalha, e de maneira nenhuma isso é uma crítica, é só uma constatação, né? A medicina moderna, ela isola muitas coisas. Então a gente tem um especialista em cotovelo, a gente tem especialista em cabeça, a gente tem especialista em nariz, a gente tem especialista em joelho, a gente tem especialista em estômago, né? Mas, de uma maneira geral, quando a gente vai identificar e entender como é o funcionamento do corpo, a gente vê que, na verdade, é meio que tudo junto, né? Eu sei que a gente estuda, por exemplo, a parte mental, a parte psicológica, e a gente vai pensar, a pessoa tem muita raiva, aí você vai cuidar da raiva, como se a raiva fosse uma questão apenas mental, né? Porém, se você for observar, né, quando você sente raiva, isso se manifesta no corpo. O meu sangue esquenta, meu coração bate um pouquinho mais forte, a pele fica um pouquinho mais vermelha. Então nunca é uma coisa totalmente separada. As coisas não funcionam de maneira separada no corpo. E a gente vê como a gente, estudando a integração das coisas, a gente consegue ter uma forma de cuidar, né, do nosso corpo, da mente, das emoções e dessa integração de tudo que a gente é de uma maneira mais bonita. Veio. Fala, bom dia, bom dia. Bom Beleza, dia. querido? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo Você me ótimo. vê bem? Beleza. Me ouve bem? Sim, te vejo e ouço. Igual por aqui? Maravilhosamente. Te vejo bem e te Sim, ouço bem. maravilha, maravilha. Maravilha. Alegria estar aqui contigo. Muito, Bom eu também, demais. cara. Assim, eu já acompanho o seu trabalho há algum tempo e eu comecei a acompanhar o seu trabalho porque uma aluna minha específica, né, a Adriana, ela fala muito, assim, ela fala, Caio, vocês vão ter uma integração muito legal, o Cris é incrível, você tem que bater um papo com ele. E aí, a partir daí, eu comecei a te seguir, eu comecei a ficar encantado, realmente, não só pelo conteúdo que você traz, mas pela forma também. Então, queria começar esse papo parabenizando e agradecendo também todo esse conteúdo que você traz de maneira tão bonita e que acho que ajuda tanto, né, a gente a ter uma clareza um pouquinho maior de tanta dificuldade que a gente às vezes passa e a gente se sente pouco respaldado. Então, ter esses lugares, mesmo que virtuais, de um afaguinho, de um conforto, é gostoso. Eu sinto que você traz isso de uma forma muito bonita. Então, obrigado Legal, por aceitar esse querido. convite, obrigado por estar aqui. Obrigado, querido. Valeu. Valeu. E por circunstâncias, né, eu tive com a Adriana presencialmente na sexta-feira, Que porque eu delícia. estava em Campinas dando um curso
e aí eu pude finalmente atendê-la, né? Ela Sim, já me pedia há um tempo. Então aí eu conheci presencialmente, que legal. e aí ela mesma falou, aí ela tá aí. E aí ela Tá falou, aqui. eu já estou contando os dias para esse encontro seu com o Caio. Eu falei, que bom, eu também, eu acho que vai ser muito bacana, Que bom. né? Que bom, querido. Prazer. E para falar de um tema tão legal, né? Assim, tão especial, Exato. é, eu amo o yoga, eu pratico yoga há muitos anos, eu medito há muitos anos, então eu amo falar disso tudo, né? Falar de emoções, falar de yoga, falar desse caminho que a gente está seguindo, que é um caminho para despertar ou para ir despertando, né? Como eu gosto de falar. Então, bom, e aí a gente pode falar um pouquinho como a gente vê as emoções nesse contexto, enfim. Bora, Antes bora. disso, eu Vai queria lá. entender, eu Ah, queria que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de onde que veio esse interesse, como que você começou. Primeiro, já que você puxou o caminho para o yoga, eu não tenho como não perguntar, né? Quando começou o seu interesse pelo yoga? Se você lembra como começou, como é que você começou a entrar nesse caminho, onde você começou a estudar essas outras formas de entender o corpo, por qual caminho, você tem alguma formação, como é que... Explica um pouquinho para gente. sim, legal. Cara, eu vejo que quase sempre a vida vai nos conduzindo, né? Então, assim, a gente tem uma ilusão de que a gente está escolhendo nossos caminhos, mas de alguma forma eles são escolhidos. Então, é algo meio choiceless, né? Assim, sem escolha. Então, bom, a vida vai nos conduzindo a partir do que acontece. Então, se a gente pode aceitar e receber o que acontece sem resistência, a gente é conduzido. Então, eu vejo que na minha vida foi muito assim. Então, um momento de dor que eu tive foi o momento que me despertou para, cara, eu preciso mudar essa forma de viver. Isso aconteceu, eu tinha ainda 20 e poucos anos. Uhum. Então, foi aquele momento que me despertou para, cara, agora eu quero aprofundar no yoga, na meditação e nas leituras relacionadas. Legal. Então, isso foi na década de 2000, né? Assim, era 2008, 2000 por aí. Sim. Então, boom, aí fala assim, opa, tem algo aqui que é muito importante para eu começar a caminhar. E aí as coisas que eu julgava importantes não me pareciam tão importantes mais. Então aí vai fazendo uma mudança, bom, e essa mudança tem me conduzido até aqui. E Legal. aí eu pratico yoga, eu estudo yoga, eu não fiz uma Tá. formação para professor de yoga, mas aí dentro de todos os caminhos que eu percorri, eu sou rolfista, então o rolfing a gente entra muito em contato com o corpo e uma relação diferente com o corpo, e aí junto com todos esses estudos e práticas, bom, eu estou aqui. Meu irmão é um grande professor de yoga também, chama Legal. Arthur Arya, Que legal. então é um cara que eu gosto muito, e a gente conversa muito, então enfim, e aí a gente está no caminho. Então eu considero que eu sou um grande, eu não vou falar que é um grande, mas eu sou um praticante de yoga. Eu procuro praticar o yoga 24 horas por dia, trazendo toda a essência do yoga no meu dia a dia, em cada ação, em cada fala, em cada palavra, em cada momento. Que É um lindo. pouquinho da minha Explica um pouquinho, história aí. explica um pouquinho o que é o Rolfing, para quem não Sim, conhece. cara, o Rolf é um trabalho muito bonito bom, a proposta é integração estrutural. Então, como a gente pode trazer mais integração para esse corpo? E aí a gente trabalha em vários aspectos desse corpo, mas sempre olhando para, cara, como a gente pode trazer integração. Integração é uma palavra que eu gosto muito dentro do contexto de saúde. Por quê? Porque eu vejo saúde, se eu fosse dar um sinônimo, como tornar-se inteiro. Então, quando a gente fala, cara, eu estou buscando saúde, ótimo. A gente está buscando se tornar mais inteiro. E aí tem várias camadas nesse tornar-se inteiro. Tá? Então, uma dessas camadas é como a gente pode trazer esse corpo para ele ficar mais inteiro, para que cada parte desse corpo comunique melhor com as outras partes. A gente está trazendo um senso de inteireza. A gente pode pensar em tornar-se inteiro quando a gente vai trazendo uma inteireza entre o nosso pensar, sentir e agir. Então, isso também é se tornar mais inteiro, né? Mais inteiro e, consequentemente, mais coerente, mais verdadeiro, mais alinhado com essa verdade. E a gente pode pensar ainda em outras camadas, mais profundas e espirituais. Então, a gente se torna realmente inteiro quando a gente reconhece a nossa essência, a nossa verdade.
né? E aí é o nosso caminho do yoga, o nosso caminho nessa busca espiritual. Ou eu tenho nem usado mais tanto a palavra busca, mas nesse caminho espiritual, né? Da gente descobrir o que já é, o que sempre Muito, foi, né? muito lindo isso. Então, E isso é uma coisa que eu falo bastante também, Cris, porque, né, quando a gente está falando de yoga, né, e hoje em dia o yoga está muito difundido, né, o que eu acho lindo sim, completamente, né? É uma oportunidade que a gente tem de cada vez mais pessoas terem contato com essa investigação, né? Essa busca, esse caminho, como você falou, né? Que cada um está no seu estágio, cada um está no seu processo. Mas dentro do yoga tem muito essa ideia que ainda se pinta. Eu acho que a gente está conseguindo quebrar ela aos poucos, mas da ideia da pessoa iluminada, que é uma pessoa diferente, que é um mestre, que a pessoa estava lá meditando, aí ela entrou em iluminação e ela se tornou diferente a partir daí, né? sim, E para isso usa-se o termo samadhi, né? E uma coisa que eu falo muito é que samadhi é, na verdade, é como se fosse, não é uma coisa para fora. Eu vejo muitas pessoas traduzindo como samadhi como expansão da consciência. Mas na verdade, samadhi é quando você se torna equivalente à sua essência, né? Sama significa equivalente, adhi é aquilo que você é em essência. Então, o samadhi é sim, exatamente o que você falou e eu acho lindo. É muito mais um relembrar, um reconhecer daquilo que já está aí, do que algo que você vai se iluminar fora, né? Que é algo que você vai buscar fora. E só trazendo alguns paralelos, né, com o yoga que eu estudo, eu gosto muito do Yoga Sutra, né, de Patanjali, que é sim. considerado o texto clássico do yoga e é o meu ponto de maior foco, de maior estudo e de encantamento também. Eu sou completamente apaixonado pelo texto, pelas interpretações e então eu Sim. gosto, eu sou até meio chato, né? As pessoas vão falando uma coisa, eu falo, ah, tá, isso aqui tá no sutra tal, isso aqui tá no sutra tal, capítulo tal, sabe? Então, Vó, alguns pontos que vó. você trouxe, né? Essa coisa da inteireza, de você estar inteiro podendo fazer as coisas, de o estado de saúde ser realmente esse estado de que você está completo, né? Vai muito Sim. por aí, porque a palavra que a gente usa para doença dentro do sânscrito, né? Em sânscrito, a doença se chama vyadhi. E vyadhi é o oposto de samadhi, né? Então, viadhi é quando você está afastado da sua essência. E isso é colocado, né, no Sutra 30 do primeiro capítulo como um obstáculo, algo que te atrapalha um pouco a você ter a clareza mental. Né? O Boa, objetivo do boa. yoga é você trazer uma clareza mental. E quando você está doente, ou seja, isso eu acho muito lindo, afastado da sua essência, porque a nossa essência é saúde, a nossa Sim, essência é inteira, né? E quando sim. você está um pouco afastado disso, isso te atrapalha um pouco na percepção. E então, aproveitando um pouco esse gancho, eu queria que você falasse um pouco sobre o que para você é inteiro, é estar inteiro, assim. Sei que não é uma pergunta fácil, joguei uma bomba aí. Boa, boa. É, cara, bom, como eu falei um pouquinho, esse estar inteiro, a gente pode olhar ele por camadas. Então, se a gente pode olhar ele numa camada física, numa camada que já envolve o emocional ou o espiritual. Então, tornar inteiro, numa perspectiva. Bom, vou trazer primeiro uma perspectiva bem física, aprofundar um pouquinho nisso. Cara, cada parte, cada célula do corpo, ela precisa trocar informação com o resto do corpo. Então, a gente tem todo um sistema de troca de informações existindo dentro de nós. Como que a gente troca informação dentro de nós? A gente troca informação através dos nervos, que conduzem informação de um lado para o outro. Então, vários e vários nervos, terminações nervosas, receptores, pum. A gente troca informação através dos fluidos corporais. Eles estão carregando substâncias de informação, como hormônios, como neuropeptídeos, como microRNAs, enfim. São substâncias que estão carregando informação. Então, o corpo tem essas formas de carregar informação. Mas eu sempre falo, cara, mas a vida é muito mais rápida para ser explicada por essas formas de conduzir informação que são muito lentas. Porque o nervo e os fluidos conduzem informação muito devagarzinho. Então, a gente tem um outro sistema de troca e condução de informação, que é o sistema facial. O sistema facial conduz informação numa velocidade da luz, que é praticamente 300 milhões de metros por segundo. Você fala, é quase instantâneo, ou praticamente instantâneo.
Diferente de um vaso que conduz informação a 1 metro por segundo. Aí você fala, pô, artéria, tá, 1 metro por segundo, é importante para a vida. Mas o outro é 300 milhões de metros por segundo. Então a gente cria uma forma de estar inteiro, desde que esses sistemas que trocam informação estejam funcionando. Então quando eu falo, cara, o corpo precisa de 3 coisas para funcionar. 3 coisas. Nutrientes, precisa de elétrons ou voltagem e precisa de troca de informação. É claro que aí a gente destrincha cada um deles. Então, esse é um dos aspectos que a gente precisa para ter saúde e se tornar inteiro, a capacidade de trocar informação. Para isso, o sistema facial precisa estar fluido, vamos colocar assim. E aí, eu já vou fazer um gancho aqui com a nosso papo de emoções. O que acontece quando tem uma emoção? Vamos lá. Podemos? Podemos já enveredar aqui? Vai? Então vamos embora. Porque aí, devagarzinho, nós vamos voltar e aí vamos poder responder exatamente esse lugar seu. Mas vamos lá. Né? O que acontece quando vem uma emoção? Tá. Então, a emoção, eu gosto sempre de falar isso. A natureza primordial é eletromagnética. Quando a gente fala que é eletromagnética, a gente pode pensar em onda eletromagnética. E quando a gente pensa em onda, aí todo mundo conhece uma onda. O que uma onda faz? Ela vem, ela cresce e ela passa. Então, emoção, como onda, ela vai fazer o quê? Ela vai se mover. Emotion, energia em movimento. Então, emoção, para ser saudável, precisa estar em movimento. Pum. Porque é a natureza primordial dela fazer isso. E eu falo, cara, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso se a gente deixar, se a gente permitir que ela faça isso. Acontece que, às vezes, a emoção, essa onda, ela é grande demais em relação aos recursos que a gente tem para lidar com ela. E aí, porque a gente não consegue lidar com ela, a gente não deixa ela fluir. E aí a gente dá um jeito dela não fluir, ou um jeito dela bloquear, ou de eu esconder, ou de eu distrair, ou de eu fugir daquilo. Só que aí é uma pergunta ou um ponto essencial. Quando essa emoção não fluiu e não descarregou, não foi embora, ela não vai embora. É simples assim. Ela fica guardada. E ela fica guardada no nosso corpo. E aí, talvez para fechar esse ponto, e eu volto para ti, assim a gente vai fazendo essa troca, mas uma boa pergunta pode ser como ela fica guardada? Porque, opa, então ela não foi embora, ela ficou guardada. Mas como? Ela fica guardada de uma forma envelopada, né? Numa forma de uma tensão corporal ou de um bloqueio corporal. Só que esse bloqueio ele pode passar despercebido durante muito tempo, por um olhar desatento. Mas a gente começa a acumular esses bloqueios no corpo que são relativos a emoções que não puderam fluir, que não foram descarregadas. E aí esses bloqueios, eles começam a criar um bloqueio para os fluxos. Fluxo neural, fluxo fluídico e o fluxo pelas fáscias de informação e elétrons. E aí eu deixo de ficar inteiro, porque agora eu tenho um bloqueio para essa troca de informação que antes iria acontecer. E aí isso abre um caminho para o adoecimento vir. Então, numa perspectiva física e já trazendo emocional, a gente pode olhar por aí. E aí, claro, eu já levanto para você. E claro que isso vai gerar um bloqueio para o caminho espiritual. Né? Então, bom, e os sutras trazem, bom, eu passo para você aí. Aí a gente vai. Cara, isso que você está trazendo, Cris, é de uma beleza e de uma grandeza tão bonita, assim, porque eu acho que isso tem que ser muito falado, né? Hoje em dia, muitas vezes eu vejo pessoas que estão buscando esse caminho de encontro, né? De descoberta, de reconhecimento, e que a gente hoje em dia chama de caminho de autoconhecimento, né? E o caminho espiritual. Sim. E muitas vezes parece que a busca é ficar bem. E eu entendo que seja, de fato.
Só que, por exemplo, quando a Uhum. gente está vendo Uhum. o yoga, ele propõe uma pedagogia, né? O Yoga Sutra de Patanjali, ele propõe uma pedagogia que a primeira coisa deveria ser identifica o que você está sentindo. Antes de pensar para onde você quer ir, é primeiro o que está rolando, aonde que está preso, aonde é que está travado, onde é que eu estou sentindo incômodo. E o que, que é esse sentir incômodo? Por exemplo, trazer para o físico também, né? Como você começou, porque realmente o físico é o mais fácil da gente perceber, é mais bruto, né? Então, assim, Uhum. se eu estou precisando me concentrar num trabalho e eu estou com dor no trapézio, eu não consigo sair daqui, né? Eu não consigo ir direcionar a minha atenção para onde eu estou, porque o meu trapézio, usando esse exemplo, está puxando a minha atenção, ele está travando o meu fluxo, né? Como você bem disse. Então, a minha atenção, que teoricamente ela é fluida, ela está circulando, ela chega num lugar e trava. E fica aqui, aí a minha mente fica, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E aí eu não consigo aprofundar, né? Então, quando a gente está vendo pela perspectiva do yoga clássico, pelo menos, né, que é esse yoga de Patanjali, ele fala que antes da gente querer, tipo, se iluminar, né, identifica e cuida do que você está precisando, identifica e cuida do que está aí, né? E o que é bonito, por exemplo, da parte física do yoga, né, da parte dos asanas, é que quando o Patanjali ele cita, ele fala apenas 3 sutras, né, sobre o que são as posturas, né? E claro, o Yoga Sutra de Patanjali é uma perspectiva do yoga, não é a única, né? Mas é um olhar, é uma grande referência, eu costumo dizer que é a grande referência, mas ela não é e não precisa ser a única, né? Mas enfim, quando o Patanjali ele fala sobre os asanas, né, sobre as posturas, a primeira coisa que ele fala é os asanas eles servem para trazer um equilíbrio entre essas duas, entre firmeza e conforto, né? Muitas vezes eu vejo as Uhum. pessoas dizendo que Uhum. asana é uma postura firme e confortável, mas eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que às vezes uma postura ela não é tão confortável assim, e às vezes ela não está tão firme assim, mas é uma busca, né? É uma busca Uhum. para achar esse equilíbrio. E às vezes se eu estou muito molão, eu preciso trazer firmeza mais, né? Eu preciso trazer Uhum. mais Uhum. firmeza para equilibrar. Aí, se eu estou muito duro, eu preciso dar uma soltada, né? Então, quando ele fala o primeiro sutra que ele traz é busca equilibrar essas duas potências. E depois ele fala no 47, ele começa falando Prayatna Shaitilya, Ananta Samapatibhyam, esse é o sutra, né? Do 47. E Uhum. Prayatna Shaitilya é um empenho para desatar nó, é um empenho para você soltar essas coisas que estão presas. Então, é exatamente isso que você está falando, né? Muitas vezes o nosso corpo vai acumulando coisas, né? E que hoje em dia a gente consegue ver que as emoções fazem esse acúmulo e que elas vão ficando presas no corpo, vão ficando acumuladas no corpo. Isso vai bloqueando de fato o seu caminho, né? Então, por exemplo, uma forma que eu gosto muito de trazer a prática dos asanas, né? Eu faço uma asana, por exemplo, faço isso aqui, ó. Abro a minha lateral. Quando você volta, se você parar para observar, tipo, faz um asana e volta, você vai ver que esse lado aqui flui de uma outra forma. Tem uma Uhum. sensação de espaço, tem uma sensação de fluxo, tem uma sensação de vibração. E isso é muito lindo, porque é exatamente isso que você está falando. A gente vai criando espaços, e quando você cria um espaço, você desata um nó, a energia flui, né? E esse fluxo é o que permite, aí ele traz no 48 qual é a consequência disso, né? E ele fala, como consequência, você fica estável, você equilibra as polaridades do corpo. As polaridades a gente pode chamar de movimento e inércia, de masculino e feminino, de rigidez e de conforto, de força e de relaxamento, né? E você consegue ficar um pouquinho mais estável. E eu queria que você comentasse um pouquinho isso e também falasse um pouco, para quem não conhece, o que é a fáscia, né? Que cada vez mais vem sendo falado, e eu acho importante, né, ter alguém como você aqui para poder explicar de uma maneira didática. Cara, bom, vamos lá, né? Eu tô aqui pensando, bom, nós vamos ter quantas horas para a gente conversar? Eu tava pensando nisso também, eu juro. 10 minutos atrás eu pensei, cara, vai ficar pequeno esse papo aí. É, porque é muito legal, cada fala que você traz já abre um campo assim de falar, uau, aqui tem um ouro
para ser olhado, explorado, enfim. Mas vamos lá. Eu vou pensando alguns elementos e chego no lugar da fáscia também, e a gente vai juntando uma coerência aí e vai fazendo esse coisa ficar inteiro. É, Cara, primeiro quando você fala essa coisa de reconhece o que você está sentindo. É, Bom, é isso. Talvez esse é um dos grandes ouros que tem em todo esse trabalho. E é muito bonito porque o trabalho emocional, o trabalho. Tá, queridos, desculpa, eu vou mudar um pouquinho o caminho aqui. Eu vou voltar um pouquinho, porque aí eu vou trazer a fáscia e vou voltar nesse ponto. Então, aguenta aí. Vamos lá. O que é a fáscia? A fáscia, ela é um tecido, ou a gente às vezes traz numa concepção de sistema facial, mas é um tecido que envolve e entra para dentro e conecta todas as estruturas do corpo, quase todas. Então a gente tem um músculo envolvido por fáscia, um nervo envolvido por fáscia, o cérebro envolvido por fáscia, as vísceras por fáscia, os vasos por fáscia. E essa fáscia, ela tem uma natureza, uma característica que é essencial, que ela é ininterrupta. Ou seja, ela está no corpo inteiro e ela comunica tudo no corpo inteiro. Então é um grande elemento de comunicação, exatamente por essa natureza ininterrupta. Então ela ajuda a coordenar as ações intra-órgão, intramúsculo e também a comunicar uma estrutura com a outra e o corpo inteiro. Então, dentro da concepção que a gente trouxe antes de saúde como sendo inteiro, cara, eu preciso de uma fáscia boa, uma fáscia fluida, para que essa comunicação aconteça e eu tenha um senso de, opa, eu sou inteiro. Pum. Então, passa por aí. Então, a fáscia é uma grande chave. E, claro, ela está ligada a vários sistemas corporais. Então, quando a gente faz o yoga, a gente está mexendo nessa fáscia. E aí, a gente está ajudando a organizar essa fáscia. Tá. Se eu tenho um bloqueio no corpo, vamos lá. Eu posso ter diferentes níveis onde esse bloqueio está. A gente fala assim, opa, é um bloqueio emocional. A emoção é eletromagnética. Mas aí, esse bloqueio emocional gera um bloqueio no corpo. E esse bloqueio no corpo, ele vai ser sentido nas fáscias desse corpo, criando um bloqueio que não vai deixar o fluxo acontecer de uma forma tão orgânica. Então, dentro do exemplo que você trouxe, cara, eu faço um asana, né? E se eu faço uma flexão lateral para lá, né? E eu movimento, eu faço torções, pum. E se depois eu paro para sentir, opa, a gente consegue perceber que, opa, tem mais fluxo, porque algo se moveu ali, algo liberou. Um grande ponto aqui, e aí olha, o movimento, o yoga, o movimento que é trazido pelo yoga, aí estou falando do movimento físico, ele é capaz de liberar todos os bloqueios do nosso corpo. Aí a gente fala assim, opa, é capaz de liberar muitos bloqueios que estão presentes no corpo, mas algumas vezes, alguns desses bloqueios têm algo mais profundo que sustenta esse bloqueio. Então, quando eu mexo no corpo, mesmo quando eu faço uma massagem, um yoga massagem, que é maravilhoso, ok, isso ajuda muito a liberar muita coisa, mas algumas coisas ainda vão permanecer ali presas. Por quê? Porque tem algo mais profundo que sustenta. Então, a gente precisa também conseguir entrar em contato com esse lugar mais profundo que sustenta e conseguir dar um movimento para esse bloqueio mais profundo. Então, muitas vezes eu falo, olha, a gente precisa identificar onde no corpo uma emoção ficou bloqueada. Porque aí é como se eu quisesse ir nesse lugar e ajudar esse lugar a se mover. Opa, legal, Cris, faz sentido isso. A gente tem que dar movimento. Se só o movimento, que não é só, mas se o movimento do corpo não está resolvendo, eu preciso buscar uma outra forma. Então é onde, algumas vezes, é necessário algum outro tipo de abordagem, de aproximação para esse corpo. Por exemplo, de um trabalho terapêutico de corpo, que é algo que eu faço, em que a gente vai
localizar onde no corpo essa energia emocional ficou presa, retida, e ajudar a dar movimento para isso. Usando, além do movimento, aí a gente pode usar toque, fala, alguns padrões de respiração, alguns padrões posturais, e a gente pode integrar essas coisas. Tá, então tem um caminho aí. E aí, agora eu volto para onde eu estava iniciando. Algo chave nesse trabalho vai ser, cara, o passo 1 precisa reconhecer o que está sentindo. Né? E aí é lindo, porque aí converge. O Sutra já fala disso, né? Há quantos milhares de anos. Então, olha, o ensinamento é isso. Você precisa reconhecer o que está acontecendo. Porque se não reconhecer, não tem como mover nada. Então, muitas vezes eu começo desse lugar. Olha, reconhece o que está presente. Pum, reconheço. A partir do reconhecimento, sente o que está presente. Ou seja, eu abri um espaço para reconhecer e agora eu posso sentir, que é realmente entrar em contato com o que está acontecendo e sentir isso na sua experiência. E aí, a base que eu uso, sendo um terapeuta corporal, é a base do corpo. Então, como que eu quero que sinta? Eu quero que sinta no corpo. Então, eu vou trazer para as referências do corpo. Então, sente isso no corpo. Não precisa nem dar nome. Você não precisa nem saber se isso é raiva ou outra coisa. Você só precisa sentir como é isso no seu corpo. É muito mais fácil, embora exija um treino. Não é tão fácil quanto parece, mas é mais fácil do que ficar dando nomes. E mais ainda do que isso, quando a gente dá nome, a gente leva para a mente. E o que a gente quer é levar para o corpo. O corpo tem a sabedoria que pode nos guiar pelo caminho que a gente precisa. E aí, vamos lá, eu vou ainda continuar só mais um pouquinho. Vai. À medida que a gente vai liberando esses bloqueios emocionais, seja através do movimento, seja através de alguma abordagem que vai ajudando a desbloquear, né? Seja às vezes integrando com uma psicoterapia, que aí também vai ressignificando isso. A gente vai liberando as emoções ou vai liberando os bloqueios que impedem que essa essência de quem nós somos possa se manifestar, né? Que de alguma forma impede o samadhi, né? E aí é lindo isso que você traz, né? Quando você traz a etimologia, né? A raiz da palavra do sânscrito. Então, aquilo que eu sou em essência não pode se manifestar, porque tem muito bloqueio que não deixa isso se manifestar. Então, dizendo isso de outra forma e de forma mais simples cara, se a gente busca um caminho de iluminação, de despertar, o nome que quiser trazer para isso, a gente precisa aprender a ir olhando e lidando com essas emoções. E aí, ao mesmo tempo, e aí agora eu passo para você, para não ficar grande demais. Ao mesmo tempo, existe uma relação que é bidirecional, que é linda, que é, à medida que eu aprendo a reconhecer, olhar e descarregar as emoções de estresse, eu vou desbloqueando a manifestação dessa essência, de quem eu já sou. Opa, lindo isso. Mas, ao mesmo tempo, à medida que eu reconheço que eu não sou aquela emoção, ou seja, que eu reconheço que existe algo maior, podendo olhar para aquela emoção, isso ajuda a liberar a própria emoção que está criando um bloqueio para a manifestação de quem eu sou. Né? É lindo isso. Nossa Senhora, que lindo isso, sério. E eu fico encantado, de verdade. Primeiro, pela forma como você traz, que deixa, além do conhecimento mais bonito, é inspirador, né? Então, eu agradeço muito por seu carinho de trazer isso dessa forma tão bonita. E você fala, né? É simples, mas não necessariamente é fácil, mas é simples, né? Isso é uma coisa que eu falo, é simples, mas não é fácil. E você trouxe uma coisa que eu vou ter que fazer esse parênteses, porque eu também trago muito isso, né? Quando o Patanjali ele tenta descrever o yoga, da definição de yoga, que ele fala Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Que ele fala isso no segundo sutra do primeiro capítulo, quando ele começa a explicar o que é yoga, muitas vezes tem uma interpretação
que eu não gosto muito, que é o yoga é parar os movimentos da mente, como se fosse isso, o yoga, né? Eu não concordo Uhum. muito com isso, e, na verdade, quando a gente vai ver o comentário mais importante, né, do Yoga Sutra, que é de Vyasa, né? Ele traz um aprofundamento nesse sutra muito grande, em que ele fala sobre níveis da mente, movimentos da mente e qualidades da mente, né? Em que Chitta, né, quando ele fala sobre Chitta, ele não está falando sobre qualquer mente, ele está falando de uma mente específica. E essa mente específica seria o quarto nível da mente, né? Tem 6 níveis da mente no total. E o quarto nível da mente é o que ele apelida de mente-coração. Essa mente Chitta, que é a mente que a gente quer acessar no yoga, é a mente que percebe as sensações justamente sem querer explicar. Então, tudo que você falou, eu tava. Olha que perfeito, é exatamente isso, né? Então, o que Patanjali está tentando dizer é: o yoga começa quando você sente as coisas, não quando você fica explicando. Porque sentir é diferente. O exemplo que eu sempre dou é como se eu ficasse querendo te explicar o cheiro da laranja. Sim. Laranja, o cheiro da laranja não se explica. É só você. Eu posso falar, né? Posso falar, é porque é cítrico, é doce, é fresco, é amarelo. Posso falar qualquer coisa, mas nada vai ser o cheiro, porque o cheiro é de sentir. O cheiro não é de Uhum. explicar. E muitas vezes a gente faz esse movimento de deixa eu tentar explicar o que eu estou sentindo. E aí Uhum. você perde qualidade de sentir, né? Total. Em que justamente a primeira coisa que é mais importante, e é o que eu acho que a gente está chegando numa congruência aqui muito bonita, que é a gente tem que se permitir sentir mais. A gente tem que se permitir desfrutar da sensação, porque eu acho que quando, fazendo um parênteses, né? Quando a gente está estudando, as pessoas estão buscando yoga, elas estão querendo se sentir bem. E se sentir bem, às vezes parece que não, isso que eu estou sentindo ruim, deixa eu esconder. Eu não quero sentir isso, mas é o oposto. Eu preciso sentir o que está me incomodando, eu preciso realmente desfrutar disso inteiro, eu preciso estar inteiro nesse sentimento que às vezes é delicado, para eu poder identificar ele e buscar, dentro da pedagogia do yoga, o primeiro passo, eu acho que é exatamente, vai muito ao encontro do que você está falando, né? Primeiro movimento do yoga é pacificar. Então eu preciso identificar a sensação e não curar de primeira. Porque eu não curo primeiro, eu primeiro pacifico. E quando eu pacifico, eu consigo um pouquinho mais de clareza. Né? Porque quando eu estou com aquele sofrimento muito forte, eu não tenho muita clareza, como se fosse um véu, né? Que vem e atrapalha a minha visão da realidade, Uhum. disso que está acontecendo. Então a primeira coisa é identifica, e quando você identifica de maneira sincera e profunda, né, completa, vamos dizer assim, você tem uma boa capacidade de pacificar. E quando você pacifica, isso traz uma clareza mental. Um exemplo clássico com isso, né? Vamos dizer, terminei um namoro, terminei um relacionamento, tô cheio de apego, tô cheio de saudade, né? A minha vontade, assim, quero ligar para ela, quero falar tudo que eu penso, quero voltar esse negócio agora. Aí vem aquele teu amigo e fala, Caio, calma, deita aqui, deita no ombro, faz um Isso. carinho, relaxa. E quando esse sofrimento ele passa num sentido de pacificar, né? Não de estar curado, eu olho para aquela realidade e falo, pô, é óbvio que eu não vou ligar para ela. Não tem porquê isso agora. Eu preciso pacificar, eu preciso estruturar, eu preciso cuidar primeiro, né? E não só ficar batendo de frente naquilo que já é a dor, né? Então, nossa, eu acho que a gente está tendo uma confluência assim muito bonita de tudo que você está trazendo. Então, vamos lá. Sim. Vamos lá, tem uma pergunta. Tá, Como o deixa. corpo guarda as emoções? Vamos para a nossa Boa, pergunta. boa, vamos lá. Onde, como, né? Vamos lá. Bom, bom, já vou para a resposta específica. Deixa, que bom, eu adoro olhar para isso também. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu só comentar, não estou resistindo à questão do pacificar, né? É muito lindo isso que você traz, né? E aí o primeiro yama é a rimsa, né? Que é esse lugar da amorosidade. Então, e isso, né? Que você traz de, cara, quando eu resisto a algo, isso não é pacífico, isso não é amoroso comigo mesmo. Então, o convite que a gente fala é, cara, e se a gente puder não resistir ao que está acontecendo dentro de nós? Se a gente puder não resistir à emoção, seja ela qual for, e simplesmente
bom, é aquela história, é simples, talvez não é tão fácil, Exato, mas é o treino, né, queridos? Por isso a gente está treinando, né? exato. Mas a gente pode simplesmente aceitar o que é em cada momento. Então, se a gente pode aceitar, a gente pode honrar o que está acontecendo nesse momento. E aí, existe um grande risco nesse caminho espiritual, que é o risco da gente querer muito, por exemplo, se iluminar. Exato. E aí a gente pode assumir esse lugar de, ou essa identidade de um buscador que quer se iluminar. Mas aí a gente corre o risco de ser um eu pequeno, um pequeno eu, um ego, que quer fazer algo. E aí a gente acha que pelo nosso esforço a gente vai conseguir se iluminar. E, né, e quando o Caio traz, olha, Samadhi, já existe uma essência de quem nós somos. E, na verdade, essa essência precisa se manifestar na nossa vida. Então, não é eu, com meu esforço, que vou me iluminar. Então, existe um lugar que é um convite para um equilíbrio. É claro que tem um certo esforço em alguns momentos para a gente fazer alguns movimentos na vida, mas Sim. essencialmente a iluminação, ela precisa ser um lugar de abandonar esse esforço, Entrega, né? de entrega, de surrender, né? De pum, total, né? Total. Então, vamos lá, vamos lá. E aí é interessante, né, quando você traz o olhar do asana, né, desse equilíbrio que você trouxe, ele também ele fala um pouco desse lugar, é um equilíbrio do esforço e do não esforço, Exato, né? exato, perfeito. Então, bom, então, antes de querer iluminar, bom, tá tudo bem intencionar iluminar, né? Nós Aham, também temos essa claro. intenção. Mas antes de querer iluminar, a gente pode reconhecer o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo, descarregar o que está acontecendo, enfim. E aí a gente vai abrindo um caminho para que isso possa acontecer. E para que esse iluminar possa se manifestar na nossa vida, na essência. Bora. E aí a gente volta para o corpo. Porque é muito legal isso, né? Assim, um outro risco do caminho espiritual, e aí é um grande risco, eu vejo bom, pelo que eu já vejo de você, uma coerência nesse lugar, mas um risco das pessoas começarem opa, então é o espiritual. E aí começa a negligenciar isso aqui, que é o corpo. E fala, não, então o corpo não é importante, o que é importante é o espiritual. E aí, o que a gente vê, né, o que eu vejo, é que isso não é se tornar inteiro. Isso começa a desintegrar. Porque é pelo corpo que a gente pode usar como veículo para fazer esse movimento na direção do iluminar, do despertar, ou de ir despertando. Então precisa desse corpo também. Agora, se eu tenho um excesso de vaidade, ou se eu me identifico em excesso com esse corpo, aí já começo a ter um obstáculo. Então, de novo, o equilíbrio. A Vivi colocou aí, né, essa palavra muito boa, equilíbrio. Então a gente está buscando esse equilíbrio. Mas a gente precisa do corpo como um caminho. E aí eu volto para as faces agora, no sentido de, tá, então como e onde as emoções de estresse que não foram descarregadas ficam guardadas no corpo? Porque a gente está vendo que é no corpo que elas ficam guardadas e gerando um bloqueio para esse caminhar espiritual que a gente está falando. Então é legal a gente entender, tá, então vamos olhar para isso. Como e onde? Então, aquilo, um pouco do que eu falei olha, a emoção é uma onda eletromagnética. Se ela não flui e fica bloqueada, ela vai ser envelopada. E ela vai ser guardada na forma de alguma tensão. Uhum. Essa tensão pode ser mais superficial, no músculo, mas ela pode ser mais interna. Então é como se uma víscera do nosso corpo tivesse uma tensão. E aí por isso que eu falei lá atrás, que às vezes ela vai ficar meio escondida, porque é difícil a gente reconhecer uma tensão numa víscera. É muito mais fácil reconhecer que esse músculo aqui está tenso. Você fala, não, isso aqui está muito tenso, é a história da minha vida. Mas a víscera é mais difícil. Ok? Então, isso pode passar despercebido durante muito tempo. Tá.
E aí, eu vou abrir só mais um pouquinho nesse lugar, Vai. que tem a ver com. Tá, Cris, mas me fala um pouquinho mais, então, onde que essa emoção fica guardada nessa forma de tensões? Então, por exemplo, eu falei um pouquinho aqui que pode ficar no músculo, na víscera, então, vamos lá. Em primeiro lugar, que as memórias, e aí isso inclui as memórias emocionais, podem ficar guardadas, é no nosso cérebro. A gente tem regiões cerebrais ou redes cerebrais que funcionam e que participam desse guardar, desse armazenar certas informações e memórias. Então a gente tem áreas como o córtex pré-frontal, como o hipocampo, como o lobo temporal, pum. Então tem várias áreas cerebrais que participam dessa memória, ok? Então, a gente guarda, sim, informação e memória no cérebro. Ponto. Só que a gente guarda também e muito mais informações, não só no cérebro, mas no corpo. E nesse corpo, a gente vai falar da fáscia. E essa fáscia, ela é constituída, na sua essência, por água, mas é uma água que não é uma água livre, mas é uma água estruturada ou uma água cristalina. Então, a gente tem cristais de água. E esses cristais de água têm uma capacidade especial de guardar informação. Pum. E aí, tem uma coisa maravilhosa aí. Porque tudo que aconteceu na nossa vida e também na vida dos nossos ancestrais e também na vida da cultura onde a gente vive, para eu não expandir demais nesse lugar, Pô, vai tudo que vai. isso de alguma forma influencia a nossa vida. Porque o que está influenciando a nossa vida do ponto de vista de memórias não é só a memória do que eu vivi nessa vida, da minha história biográfica, mas também do que os meus antepassados viveram, também do que a minha cultura vivenciou. Então, informação arquetípica, informação de ancestrais, informação de um tanto de coisa está influenciando a gente. E onde essa informação fica guardada não é no nosso cérebro. Eu não tenho essa informação no meu hipocampo. Eu vou ter essa informação na face, no corpo, guardada nesses cristais, esses cristais de água estruturada que eu estou colocando aqui, que é a parte da fáscia. E essa fáscia, vamos lembrar, ela está envolvendo o músculo, está envolvendo a víscera. Por isso a gente fala que está no músculo, na víscera, enfim. Mas é na fáscia dessas estruturas, não é na fibra muscular em si. É na fáscia que está envolvendo a fibra muscular em si. Percebe? Sim. Então, essa emoção, ela está toda guardada nesse corpo. E a emoção inconsciente, ela está guardada no corpo. E mais ainda, tem algo, e aí tem um lugar em nós, esse é um lugar que eu acesso muito, que é, olha, existe um campo ao nosso redor, que a gente chama de biocampo, já tem alguns artigos trazendo esse lugar do biocampo, que também parece guardar essas informações da nossa história biográfica e também do que veio antes. Então, é possível também a gente conectar e acessar essa informação que está nesse campo. Então, é como se fosse esse cristal de água que eu coloquei numa forma um pouco mais sutil, formando um campo de 2 metros de raio para cada lado do nosso corpo. E aí a gente também consegue fazer uma leitura de, opa, que informações esse campo está me dando? E aí a gente fala, opa, então tudo isso está acontecendo. E aí, de novo, esse campo e o meu corpo nas fáscias, se eu tenho emoções bloqueadas, eu estou criando um bloqueio, de novo, para manifestação de quem eu sou, na essência. Então, preciso olhar para o corpo. Não dá para negligenciar esse corpo, né? Vai, querido, volto Não, para ti aí. eu nem queria. Assim, sinceramente, só queria te ouvir. Queria ficar te ouvindo. Mas isso é Eu muito gosto lindo. de te ouvir também. Tá bom. Isso que você está falando, Cris, eu acho muito interessante. É um assunto que eu acho delicado, inclusive, de ser colocado, né? Porque dentro da cultura do yoga, dentro da cultura de alguns estudos de ciências védicas também, como o Vedanta e tal, eu vejo em alguns momentos esse desleixo com o corpo, né? Quase como um desleixo. Porque, às vezes, usando um argumento do desapego, vira desleixo, né? E usa-se muito a ideia de que a gente vive no véu de Maia, né? Ou seja, como se tudo isso aqui que a gente estivesse vivendo é uma ilusão, e como se isso não importasse.
né? Eu vejo sim. muito essa fala em algumas correntes de pensamento de pensamentos da Índia, né? Que vem da Índia, né? Cultura védica. E essa ideia de que a gente vive numa ilusão facilmente cai então nada importa, né? E que eu interpreto absolutamente oposto, né? Por exemplo, muito da investigação védica é sobre a dualidade ou não dualidade. Se a gente é um só com Deus ou se eu sou diferente de Deus. Eu nem entro muito nesse tipo de assunto porque eu acho que não é a principal investigação do yoga, né? Pelo menos da corrente do yoga que eu estudo mais, que é a Yoga Sutra de Patanjali, né? E o yoga clássico. Porém, se a gente for usar essa interpretação também, se tudo é Deus, se tudo é divindade, essa manifestação também, esse corpo também. Então, tudo mereceria ser cuidado com muito carinho, com muita verdade, né? E não um desleixo como se nada importa. Se eu estou aqui, importa. E eu deveria cuidar disso da melhor forma possível, né? Eu deveria Sim. realmente buscar identificar como eu... E aí sim, eu acho que o yoga ensina de uma maneira incrível que é como é que eu posso atuar da melhor maneira possível nesse momento, né? Para mim, a principal definição do yoga, não de uma definição, mas a principal interpretação de yoga, na minha opinião, e agora estou falando minha opinião, o yoga é quando você consegue ter uma clareza da realidade para você identificar qual é a melhor forma de você agir agora. Não para você, mas para a realidade, de maneira geral, né? Uhum. Muitas vezes nem é melhor para mim, mas eu entendo que para essa situação aqui tem uma coisa que eu devo agir. E que muitas vezes isso entra, por exemplo, numa tentativa de identificação de qual é a diferença. E aí entra do que você falou do desejo de iluminar, né? Qual é a diferença do meu desejo para o meu reconhecimento? Então a gente usou muitas vezes essa palavra reconhecimento, que é a palavra que eu acho mais coerente com o que a gente precisa, né? Buscar cuidar para que o desejo não sobreponha o reconhecimento, né? Porque às vezes eu desejo me iluminar, mas se eu buscar me reconhecer, às vezes eu preciso cuidar antes. Só que a gente às vezes ignora o cuidar e vai na busca que teoricamente é mais elevada, mas como se eu quisesse dar aquele pulo para cima da escada. Sem entender que, calma, é bem capaz de você não conseguir pular para cima da escada. Você tem que ir subindo degrau por degrau, né? Identificando quais são os seus degraus, né? E por isso a gente vai identificando. Às vezes é no primeiro, se o corpo físico ele é mais bruto, ele é mais duro, começa por ele, mas depois vai identificando, vai dando cada passo, vai subindo cada degrau dentro dessa caminhada, né? Para que a gente não vá, às vezes, pulando etapas, o que acaba acontecendo muito, né? E, e dentro desse olhar, né, dessa conectividade, dessa junção que a face representa, né, porque ela tem isso como característica, dessa junção, dessa integridade, né, tudo pode ser investigado em diversos âmbitos, né? Não é um âmbito só. O que às vezes está no corpo, a gente pode identificar no corpo, mas a gente pode ir para caminhos mais sutis, né? E dentro do yoga tem essa ideia dos koshas, né? Que são como se a gente tivesse camadas mesmo, né? São os corpos ou camadas ou dimensões, né? Então, primeiro é o corpo físico, é o corpo mais bruto, é o corpo mais fácil de perceber. Depois tem esse corpo dentro desse sistema, né? Desse diagrama dos coxos, né? Primeiro tem o corpo físico, e é interessante que ele fala Ana Maya Coxa, e Ana é comida, né? Ou seja, é o corpo feito de comida, né? Então, observe esse corpo que é feito de comida, né? Nesse caso, Vivi, são 5 corpos, tá? Dentro dessa perspectiva que eu vou trazer. Tem esse Ana Coxas. Maya Coxa, depois tem o Prana Maya Coxa, que é o corpo feito de energia, né? Desse movimento energético que acontece no seu corpo. Depois, mais profundo do que Prana Maya Coxa, vem Mano Maya Coxa. Mano Maya Coxa vem de Manas, né? Ou seja, vem do seu campo mental. Que ele também, às vezes, fica preso, né? Às vezes ele cria travas. Ele também tem... A gente tem pensamentos que ficam travados e que travam a gente, né? E a gente deve identificar isso e depois ir para Vijnana Maya Coxa. Não se preocupa com os nomes, tá? Mas Vijnana Maya Coxa, Jnana significa saber, né? E Vi é um prefixo de algo mais elevado. Então seria um saber mais elevado.
E o que seria um saber mais elevado? É um saber mais elevado das suas sensações. Às vezes não dos sentimentos e das emoções, mas você é aquela ideia que o Cris trouxe, né, que a gente comentou. Não precisa explicar, mas sente. Busca só sentir e desfrutar isso de maneira profunda para que você chegue no seu último corpo, né, nesse último kosha, que seria Ananda Maya Kosha. E aí tem uma coisa que eu também gosto de trazer, que Ananda muitas vezes é traduzido como bem-aventurança, ou como se fosse algo que é bom só. Mas Ananda Maya Kosha eu identifico como um desfrute profundo daquilo que você está vivendo, né? É quando você consegue acessar uma camada tão profunda sua que você consegue, de fato, desfrutar daquilo que está acontecendo, né? E que não necessariamente é gostoso, não necessariamente é bom, mas você consegue ir fundo naquilo. E quando você consegue ir fundo nessa experiência, nessa sensação, nessa coisa que você está sentindo, né? Aí você consegue realmente identificar as diferentes camadas. E eu acho que tudo isso que você está trazendo é muito compatível com esses olhares, né? Cara, demais, demais. Tinha um tempo que eu não olhava para os coxas, mas escutando você falar aí e relembrando, é muito interessante, porque isso, num nível físico, num nível energético, e aí a gente quer esse fluxo energético, aí quando você traz Mana Maya Coxa, talvez ele está falando um pouco, né, nesse lugar mental, dessa informação que eu falo que acessa pelo biocampo. Exato. É uma informação, né? Não é que está dentro e fora, e a gente tem que tomar esse cuidado, né? Sim, mas, enfim, mas isso, opa, tem uma informação que está aqui num nível mental, mas não de uma mente, apenas uma mente individual, né? Mas de uma mente que já está conectada a uma mente maior, né? Eu gostei muito, cara, eu gostei muito dessa sequência que você trouxe, maravilhosa, né? Legal, e aí obrigado. depois, né? E disso que você traz, né? Depois lá no final, de reconhecer e de desfrutar, cara, aí é o ouro. Porque se a gente puder, porque aí me leva muito para um lugar se a gente puder viver sem preferências, Exato. opa, eu vou desfrutar o que está acontecendo, mesmo que não seja tão confortável assim. Exato. Mas eu reconheço, aí o caminho é lindo, como eu reconheço, olha, isso não é confortável, isso é desconfortável, mas está tudo bem. Eu não rejeito essa parte da minha experiência. E aí, de alguma forma eu começo a desfrutar de toda a experiência como ela é. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Aí, tá vendo? Eu adoro te escutar, cara. Que delícia. Vai juntando. E você trouxe várias coisas maravilhosas aí. Né? Né? Às vezes a gente brinca um pouco com essa coisa do corpo é uma ilusão. Ah, não, mas o corpo é uma ilusão, o corpo é uma ilusão. Então, pega uma faca e enfia no meio da sua mão. Né? Faz sentido. Vai ser uma ilusão, cara. Vai doer pra caramba, né? Então, não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Né? E aí eu adorei isso que você trouxe. Que é isso, se tudo é Deus e esse corpo é Deus, opa, então vamos cuidar desse corpo também. Né? E como a gente pode cuidar de coisas materiais também. Assim, coisas materiais que a gente tem. Né? Ah, então, mas de novo, né? Assim, sem gerar um apego, mas sem levar para o lado do desleixo. Essa coisa que você trouxe eu achei maravilhosa e já está aqui, ó, internalizada. Maravilha. Não, é porque a Júlia, eu vi, bom, eu não estou vendo todas as perguntas aqui, a gente pode dar uma olhadinha, mas eu vi que a Júlia perguntou, bom, querida, ela perguntou se, bom, eu até não estou achando a pergunta, mas eu lembro bem, ela falou se quando a gente fala dessas couraças, né, ela trouxe um pouco as couraças do Reich, se a gente poderia falar de couraças faciais. Sim, eu vejo que o que o Reich trouxe já está relacionado a isso. Né? É só o nome que, né, como a gente vai estudando mais, como agora, e vai compreendendo um pouco mais essa questão da fáscia, a gente pode ir entendendo que isso está armazenado na fáscia. Então, sim, né, é uma couraça facial. É uma couraça facial. Que a gente percebe como tensões que vão sendo colocadas na estrutura muscular, mas não dá muito para separar músculo de fáscia.
Porque a fáscia está envolvendo o músculo e está entrando para dentro desse músculo. Cada fibra muscular pequenininha é envolvida por fáscia. Cada fascículo é envolvido por fáscia. Cada músculo é envolvido por fáscia. Cada grupo de músculos está correlacionado por fáscia. Então, sim. Então, passa por aí. É, tem algumas outras perguntas aí, mano. O que Vai. que você... Para Tem onde várias nós perguntas aqui. vamos aí? Tem algumas, eu posso falando aqui, eu estou com elas aqui. Por Ah, exemplo, massa! Vamos. a Giane fala sobre biotensegridade. Ela fala, Cris, poderia falar um pouquinho sobre tensegridade? Biotensegridade? Sim. É, então, né? Bom, a tensegridade é um conceito que vem de outras ciências que não o corpo. E aí, bom, é um conceito que é usado em engenharia, arquitetura, design, enfim. E aí, algumas pessoas olham para esse modelo, essa forma de ver, e entendem que ele é muito aplicável para entender o funcionamento do corpo. E aí começa a aplicar isso dentro de uma estrutura corporal, de um organismo vivo, e por isso biotensegridade. Então a gente fala de biotensegridade quando a gente traz as leis da tensegridade, a compreensão da tensegridade para o corpo humano. E basicamente ela fala, olha, tudo no corpo se distribui na forma de compressão e tensão, mas de uma forma contínua, de uma forma ininterrupta. Os elementos tensionais, eles são ininterruptos. Então eu não preciso gerar uma grande compressão porque existe uma distribuição daquela força na forma de tensão. Então isso é uma base para a gente entender como a gente funciona. Como, por exemplo, a nossa coluna não entra em colapso. Como o nosso joelho, a gente é capaz de saltar e aterrissar e o nosso joelho não entra em colapso. Porque se fosse só forças de compressão, ele entraria em colapso. Porque às vezes, se a gente pula no chão, a gente gera uma força de 7 vezes o nosso peso corporal. Uma pessoa que pesa 100 quilos está gerando 700 quilos. Mas 700 quilos sendo absorvido no joelho, pum, ele entra em colapso. Então, mas não é isso que acontece. Ele não está sendo absorvido ali na forma de compressão. Ele está sendo distribuído na forma de tensão pelo sistema inteiro. Então, essa é a ideia da biotensegridade. Muito Eu vou sendo bem objetivo isso. aqui nas Boa, respostas. boa. Então, a Narico, ela pergunta aqui que é verdade que a gente não sente dores musculares, mas só dor nas fáscias. Isso é uma pergunta. A face é muito mais inervada do que o músculo. Uhum. Então, é muito mais provável que a fonte de dor, né, que são os receptores neurais, estão presentes na fáscia, que percebem aquela informação, seja ela mecânica, térmica ou química, que é, por exemplo, tem uma inflamação ali, é uma informação química, esses receptores pegam essa informação e, pum, conduzem lá para cima para ser percebido como dor. Mas sim, a origem das dores é muito mais facial do que muscular. Embora a gente pode ter uma lesão muscular também, mas é Sim. muito mais facial. A dor que a gente, por exemplo, depois que faz exercício físico, assim, a gente está rompendo ali fáscia também? Tá, também. Tá rompendo fibra muscular. Mas aí, ao romper fibra, né, fibra muscular e fáscia também, está gerando mediadores ali inflamatórios, além daquele acúmulo de ácido lático, enfim. Mas mediadores inflamatórios que vão gerar uma sensibilização, uma ativação dos receptores que estão ali. E aí, aqueles receptores, eles estão na fáscia, principalmente. Sim. Então é facial, nesse sentido. É a fáscia que percebe o que está acontecendo. A face é um grande órgão perceptual, porque está cheio de receptor. Então é ela que vai perceber o que acontece. Muito lindo. E assim, última pergunta agora é minha, tá? Porque a gente Manda já ver. passamos de 1 hora, inclusive. Fácil, assim, como a gente falou no começo, né? Daria para ficar. É Vamos isso. marcar mais, porque eu acho que merece. Vamos, vá Vamos, demais. Vai ser massa. Já topo. vamos lá. Existe algum tipo de movimento físico que beneficia a liberação da face? Yoga. Lindo. Perfeito. Não só, né? Claro. Mas com certeza o yoga beneficia, porque o yoga traz vários dos elementos que são importantes dentro do que a gente chama de treinamento facial. Legal. Então, quando a gente quer treinar na fáscia, a gente precisa, por exemplo, colocar uma cadeia inteira muscular em tensão. Então, o yoga, vários dos asanas fazem isso. A gente precisa, lá naquele lugar, variar um pouco a direção. Então, muitas vezes a gente está, né, num alongamento global e a gente varia um pouco a direção, por exemplo, faz uma torção, numa posição, né, de flexão lateral. Então, está trazendo elementos que são ricos do ponto de vista de treinar e de organizar essa fáscia.
Além disso, né, o yoga vai muito além dos Uhum. asanas. Então, o yoga vai ajudando em toda essa conversa que a gente está colocando aqui, o yoga como prática maior. Toda essa compreensão que você traz a partir do conhecimento profundo dos sutras, como você traz, que é maravilhoso, pô, isso está ajudando numa concepção, numa visão do que acontece na vida que vai mudar a construção das emoções. Então, isso está mudando a forma como a gente constrói novas emoções e Então, também está mudando a forma como eu posso olhar para emoções que eu já vivenciei e que ainda ficaram ali guardadas de alguma forma, porque eu estou expandindo. Então, bom, mas o yoga é maravilhoso, eu sou fã nesse olhar inteiro do yoga e eu vejo que você traz, que é, opa, eu trago o corpo, eu trago o sutra, eu trago uma combinação de coisas que aí sim nos ajuda a tornar inteiro, que é o exato. nosso início de conversa. Nossa, coisa linda, Cris. Assim, Valeu, querido. já caminhando para o final, eu agradeço, nossa, imensamente pela sua aceitação do convite, mas agradeço muito mais pelo seu trabalho, assim, de verdade, porque é bonito e grande, assim, ver tudo que a gente, o que essa sua visão pode ajudar de maneira muito prática na vida das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa de conceitos, de explicações simples de coisas que são complexas, né? Por mais que, como a gente falou, né, é simples, mas não é fácil, mas a gente precisa compreender. E eu acho que você fala de uma forma tão boa para isso, Cris. Então, primeiro de tudo, eu agradeço todo o seu empenho, a história da sua vida, né? Eu honro ela por você ter chegado até aqui desse jeito, com essa clareza, com essa didática e com esse carinho. Também aproveito para te dar um espaço aqui para você dizer como é que as pessoas conhecem mais o seu trabalho, como é que você faz em termos de atendimento, de curso, de vivência, como é que funciona caso as pessoas queiram aprofundar e conhecer mais o seu trabalho. Legal, querido. Ó, primeiro, eu sou grato, eu adoro esses encontros, assim, eu não tenho feito tantas lives, mas quando é uma live assim especial, eu falo, cara, eu preciso fazer, né? E a gente dá um jeito para fazer, mas é uma delícia. Não dá nem vontade de parar de Não conversar, dá mesmo. né? Porque é uma troca, e aí eu conheço uma pessoa tão bacana e tão especial como você. Então, velho, olha, que a gente não se conhecia, agora a gente se conhece, né? É A gente isso. já trocou coisas importantes. Então eu já sinto um início de uma intimidade. De falar, cara, eu gosto, esse cara é um cara bacana, legal, eu adoro conversar com ele, a gente tem pontos em comuns, enfim. Maravilhoso, gratidão, gratidão, pô, maravilhoso essa troca, adorei. O meu trabalho, bom, a gente está fazendo um trabalho hoje de um movimento que é o Movimento de Saúde na Origem, que é exatamente isso. A gente olha e fala, cara, como a gente pode ir para a origem da saúde? E esse é um movimento bem amplo. No Insta eu vou trazendo elementos, a gente está construindo muita coisa ligada a isso, que é um movimento, né, a partir da Gênesis, e é um movimento que tem muita coisa. Então a gente tem cursos para profissionais, a gente tem cursos que daqui a pouco eles começam a aparecer para as pessoas, a gente tem programas para as pessoas. Então eu estou terminando de formatar um programa que é um programa para lidar com as próprias emoções, que eu estou chamando de protocolo emocional saúde na origem. Então, e a ideia é que isso seja tudo acessível, né? Tem um outro programa que eu acabei de formatar também, que é para gerar energia para o corpo no dia a dia. Então, assim, olha, como que. E eu trago, inclusive, elementos do yoga, claro. Né? Então, assim, então são formas de. O que a gente quer? É que as pessoas tenham mais saúde. E para isso, as pessoas precisam ter mais autonomia. Autonomia para lidar com as emoções, para gerar energia, para conhecer mais sobre como funciona o corpo. Além disso, a gente tem a parte clínica do Instituto Gênesis, que vai começar daqui 2 meses, a gente está quase inaugurando. Então, opa, um lugar clínico também que a gente pode ajudar quem precisa. Né? E aí a gente vai, bom, construindo isso tudo, tecnologias. Então, é um pouco esse o trabalho que a gente está fazendo agora. Né? E aí, eu acho que a gente não pode responder todas as Sim, perguntas. Se alguém quiser, manda pergunta para nós, né, no isso. nosso privado. E a gente pode fazer um outro encontro que não demore muito para a gente continuar conversando, que foi muito, muito especial. Muito. Né? Para mim também, para mim também. Obrigado mesmo.
Para quem Meu não segue aqui querido. o Cris, só clicar aqui no link, no título da live, você vai ver tem uma setinha para baixo, tem os dois perfis ali, você consegue seguir a partir dali. Não deixem de seguir o Cris, de verdade, o conteúdo dele é encantador, é gigante, é engrandecedor também. Eu agradeço demais, vamos marcar outro assim, porque temos muito, muito que Valeu. trocar. Valeu, meu querido. Obrigado, obrigado pela sua manhã. Vai fazer minha semana começar melhor, acredito que de muitos aqui também. E essa live, para todos que pediram, vai ficar salva. Não se preocupem. Então, Boa. compartilhem esse conteúdo, porque ele está muito lindo, Eu realmente. acho, Obrigado, querido. querido, eu não entendo muito disso, mas eu acho que você consegue pôr de forma compartilhada, Compartilha, que vou eu colocar também você como ponho. colaborador. Ah, Beleza. maravilha, legal, porque eu gostei tanto também, e aí fica legal o pessoal do meu ver, eu sei, e eu vejo que muitos vão querer também acompanhar seu trabalho. Que isso. Queridos, beijo, obrigado pelo carinho de todos aí, prazer, alegria e semana linda para É nóis. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, meu irmão. Valeu.